Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sou Décio Barros, advogado, criminalista e de direito de família. Hoje eu quero conversar sobre um assunto muito importante e será um vídeo um tanto quanto diferente, será um vídeo menos legalista. Vamos conversar sobre a separação, o divórcio. Como assim, doutor? Bom, eu quero dizer o seguinte, na minha vivência profissional, eu tenho visto casais que se separam, mas continuam brigando, continuam com aquela desavença e muitas vezes tem criança na história. Tem criança na história. E esse cenário é o cenário ideal para a alienação parental. Eu fiz um vídeo sobre isso. Se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se no meu canal. Tem um vídeo lá que eu falo, onde eu falo especificamente sobre isso. Certo? Muito bem. O que acontece quando um casal se separa? Temos alguns efeitos possíveis. Alguns efeitos possíveis. O primeiro deles, a briga continua. Mas quando a briga continua, por quê? Por que a briga continua? A briga continua porque uma das partes, muitas vezes, ainda nutre sentimento pela outra parte. Principalmente quando aquela outra parte já arrumou outra pessoa, outro parceiro, outra parceira. E aí fica aquela mágoa, aquele, por que não dizer, aquele despeito, aquela raiva. Então, a raiva e o amor andam muito próximos, muito próximos. Quando um casal se separa, funciona da seguinte forma. Se ainda persiste o ódio, ainda existe amor. Quando esse ódio dá lugar à gratidão e o carinho pela outra pessoa, aí esta pessoa está pronta para amar novamente, está pronta para viver sua vida, certo? Muito bem. Mas e a criança? Bem, a criança, vamos falar um pouco sobre a criança. A criança é um ser extremamente dependente, certo? Extremamente dependente, ela depende do pai, ela depende da mãe, ela precisa, quando o casal é homoafetiva, a criança precisa de ambas as partes, ou dois homens, ou duas mulheres, a criança precisa dos dois, porque há anos convive com essas duas pessoas, não importa se é homem ou mulher, se trata de dois homens ou duas mulheres, não importa, a criança precisa dos dois, precisa da figura das duas pessoas, e ela sofre muito quando os dois se separam. Já começa o sofrimento dela aí. E aí, quando vem a briga, a desavença, o que acontece? Aquela pessoa começa, por exemplo, colocar achincalhamentos, ofensas na rede social. Na rede social. E, no meu entender, isso já configura alienação parental. Resumidamente falando, o que é alienação parental? Alienação parental são condutas de ofensas e achincalhamentos do outro genitor na presença da criança. Começa a falar mal, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, a sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo, ou na rede social. Na minha leitura, escrever, né, ofensas, maus adjetivos sobre a outra pessoa na rede social também configura alienação parental, porque aquela criança tem acesso. Aquela criança tem acesso, certo? Ela lê. E aí o sofrimento dela aumenta. Então, por egoísmo, ambas as partes ficam com aquela briga, aquela discussão, aquela troca de ofensas, e a criança é o ser que mais sofre nessa história. Por exemplo,
né? Respondo cada um de vocês. Quem que gosta de ouvir alguém falar mal do próprio pai? Da própria mãe? Pense nisso. Se você está passando por essa situação, por essa separação, se você viu que não tem mais solução, não tem mais volta, vai cuidar da sua vida. Aceita, deixa a pessoa ir embora. Deixa ela ir embora. E estabeleçam vocês uma prioridade, uma premissa. O bem-estar da criança é a nossa prioridade. É o bem-estar da criança. Deixem as brigas de lado. Deixem as brigas de lado. Cada um cuida da sua vida e ambos cuidam das crianças. É desnecessário, por exemplo, decidir na justiça, visita. Claro, é possível entrar com uma ação de regulamentação de visita, mas isso quando o ex-casal não se entende. O ideal é resolver na conversa. A guarda normalmente fica com a mãe, né? Combina ali, conversa ali, pega a cada 15 dias, paga os alimentos, cumpra o dever e adquira, né, o prazer de estar com a criança. Tente amenizar o sofrimento da criança, não dar tudo que ela quer, não é isso, tá? Não é isso que eu quero dizer. Cuidar dessa criança da melhor forma possível. Torne você o bem-estar dessa criança uma prioridade na sua vida. Não seja egoísta. Deixa outra pessoa ir embora. A alienação parental acontece quando pelo menos uma das partes ainda gosta da outra e não consegue aceitar essa relação. A relação acabou, não tem volta? Aceita. Vire os seus olhos para a criança. Vá cuidar dessa criança da melhor forma possível. Isso é muito importante. Assim, cada um de vocês que está nessa situação vai afastar a possibilidade de alienação parental. Ok? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.